Muito boa tarde, minha gente. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de linguagem de programação, terceira unidade. Hoje nós vamos falar em desenvolvimento integrado com Java. Então, hoje a gente vai integrar, né, o Java com banco de dados, entender como é que funciona tudo isso, criar uma tabela, tal, tudo aquilo que vocês já devem estar vendo na disciplina de banco de dados, e vocês vão ver que faz muito sentido quando a gente traz para cá, né, para a linguagem de programação, que são as técnicas de tudo isso. Então vamos lá, a minha tela já está apresentando. Esse aqui é o projeto que a gente vai trabalhar hoje, certo? O projeto que nós vamos trabalhar na aula de hoje para integrar, fazer essa integração com Java e banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que... Ai, meu Deus, espera aí que tem gente entrando. Que integrar Java com banco de dados, é um trabalho que exige planejamento e organização. Vocês sabem o que é isso, né? Vocês estão precisando disso fazer por conta desse nosso ensino remoto. Então, caso você queira projetar sua base de dados, como é que você colocou suas tabelas? É o primeiro passo também para o planejamento disso. Com quais nomes você colocou sua tabela? Com quais campos você colocou sua tabela? Quais os tipos de dados de cada campo dessa tabela? Então, nós vamos fazer uma tabela cliente hoje, que está representada aqui nessa figura. Deixa eu ativar o meu zoom lindo, maravilhoso. Que está representada aqui nessa figura. E nós vamos criar essa tabela, né? Nessa figura aqui, ó, gente, eu vou tirar até minha tela aqui para vocês olharem para a imagem, não para mim. Peraí. Pronto. Nessa figura aqui a gente tem o banco de dados. Esse vai ser o nosso projeto para integrar Java com o banco de dados. Nós vamos criar uma base de dados. A partir daí, nós vamos criar uma tabela, e vamos fazer a população dessa tabela. Vamos inserir dados nessa tabela, inserir alguns registros lá, para poder fazer uma recuperação de dados. Então, o projeto é esse, recuperar dados de uma tabela. Se a minha tabela é cliente, eu vou ter que ter um objeto cliente, certo? Que esse objeto cliente tem nos seus atributos exatamente as mesmas colunas e tipos compatíveis, tipo inteiro para inteiro, varchar para string, enfim, esses tipos de dados. Eles têm que ter a mesma coisa tanto no banco quanto no NetBeans, vamos dizer, no projeto. Coloquei a minha classe cliente, que corresponde à minha tabela cliente, ok. Esse é o primeiro passo, o segundo passo aí da organização e planejamento do meu projeto. Então, nesse nível, estamos trabalhando no que a gente chama de model. Nesse nível aqui, que é o modelo de negócio. Vocês já viram isso lá em PO ou banco? Alguém pode me responder? Model de negócio. Tem alguém aí comigo? Eu acho que não. Não sei. Ô, Maurício. Você é nerd, cara. O model, gente, é um modelo de negócio. Então, que a gente trabalha com... quando a gente vai fazer projetos e tal, vocês devem ver isso em programação orientada a objetos. São as 3 camadas do projeto. É o MVC, né, que a gente chama. O Model, View e o Controller. Esses são para a gente integrar um projeto de sistemas, web, enfim.
E aqui eu estou tratando o banco de dados. Eu preciso ainda, então, eu trato o banco aqui e trato o meu model aqui. Então, eu tenho a camada do model aqui e eu tenho a camada do banco de dados. Eu preciso de uma camada que liga esse model com esse banco. Preciso de uma camada intermediária, certo? Quem que vai fazer essa camada intermediária? O DAO. Vou voltar para lá. Esse cara aqui, ó. O DAO. Data Access Object. Quem estava na lição hoje de manhã? Alguém conseguiu, né, ter tempo? Eu sei que a vida de vocês é muito atribulada. Alguém teve tempo de olhar a lição hoje? Esse desenho já estava lá com uma prévia do que a gente já ia ver. E lá tinha também o conceito de DAO, do Data Access Object. Alguém deu uma lida, viu o que é o DAO? Alguém pode dizer que sim, por favor, entre as 35 pessoas que estão aqui na nossa sala? Ai, não lembro, tá ótimo. Viu, né? Pelo menos viu, né? Viu. Só falta lembrar, tá ótimo. Vai lembrar na tarefa, no questionário. Vai ter que lembrar. Então, vamos aqui. Então, o DAO, gente, esse cara aqui, é ele que faz a camada intermediária entre o model, que é o nosso modelo de negócio, onde faz toda a parte gerencial de uma página, de um sistema. Aqui é o banco, que vai armazenar essas informações que vai vir daqui para cá. E esse cara vai fazer, ó, parte da conexão com o banco. Ele vai conectar tanto com o banco como, ó, a tabela cliente. Então, ele faz essas duas partes. Ele integra, ele intermedia, certo? Então, que vai me permitir ter uma classe que entre em contato com o banco. Ele faz a instrução SQL, isso aqui, ó. Isso aqui é o SQL que ele vai trabalhar e me devolve objetos do tipo cliente. Ou pega o tipo de cliente e que insere dentro do objeto no banco. Essa classe DAO, aqui, ó, essa classe DAO, nossa, essa classe DAO vai ser a nossa ponte entre o model e o banco, só que essa classe também precisa conectar-se com o banco, né? Logo, o DAO precisa de um data source. Já ouviram falar no data source? Do BD? Com a disciplina de BD? Já, ótimo. Menos mal. Até porque eu não posso explicar nada de banco para vocês. Eu estou integrando linguagem de programação com o que vocês já tinham que ter visto em banco. Então, o data source. Alguns falam data source, data source. Eu gosto de falar data source porque eu acho lindo esse som. Então, o data source é o cara que fica responsável exclusivamente para dizer, presta atenção, ó, o data source, ele vai dizer quando ele está conectado. Tem alguém me ligando, eu vi um número de Guajará, espero que não seja alguém querendo falar comigo, gente, estou em aula, não tem como falar. Não sei se é algum aluno querendo me ligar, mas não dá para eu atender, estou no celular também. Então, o data source ele é exclusivamente para dizer, ó, teu banco está conectado, ó, toma aqui a conexão, né, para você fazer a exclusão, alteração, inclusão, que é o tal do... Isso aqui vocês já viram também, né? CRUD no banco de dados. Alguém? Já viram CRUD? Vocês vão ver ainda, então. O CRUD é create, registrar, apagar... Não, apagar é delete e editar.
É assim. Aí forma essa sigla chamada CRUD no banco de dados. Na minha? Aonde? Na minha lição. Só o filme. Ó, o filme CRUD. Ai, gente. Então nós temos o modelo de negócio, a infraestrutura do banco e nós temos o elemento que vai fazer a integração, que é o DAO. A partir daí, nós temos a interface gráfica, que é representada pelo View. Esse cara aqui, por isso que ele está lá em cima, porque ele é o que vai ficar visível para o cliente. Aqui, vamos dizer que é o layout, a cara do cliente. Ele vai criar apenas as chamadas para poder criar o cliente no banco, colocar no banco, pegar do banco, recuperar uma lista de clientes, para a gente poder testar tudo. Então, nesse view aqui que nós vamos criar no NetBeans, essa parte aqui, ele é só para testar, né, para ver se deu certo ou não, para ver se ele está mesmo conectado com o banco, tal, que essa é a parte de visualizar. Então, concluindo, presta atenção. Primeiro de tudo, planejamento e organização, certo? Então, nós sabemos quais são as tarefas e as responsabilidades de cada classe, de cada DAO, model, view, o que eles vão fazer dentro do meu banco. E aí, a partir daí, de que eu tenho esse projeto definido, a gente entra para fazer código, certo? Então, banco de dados ok. Uma vez que você faz banco de dados, o ideal é que você não mexa mais nele. Por isso que tem que ter um planejamento antes, organização antes, tá? Modelo de negócio, que eu mapeei, a gente colocou tudo que vai armazenar aqui, tudo que eu quero manipular. Vou fazer a integração, né, com o SQL, que é esse DAO com Data Source, no meio de campo, e a minha interface gráfica, que trabalha apenas com os objetos. E isso vai facilitar muito a nossa vida. Bora escrever? Vamos para o banco? Bora. Bora, porque hoje tá trash a nossa aula. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Qual que é o nosso projeto? Recuperar dados de clientes do nosso sistema armazenados no banco. Esse é o nosso projeto. Então, para isso, nós precisamos de um banco de dados. Eu vou abrir aqui o MySQL Workbench. Eu preciso saber de vocês. Vocês já estão utilizando o MySQL Workbench? Sim. Ah, Maurício, não baixou, tá bem. Maurício, acho que tu perdeu o posto de nerd. Eu acho que tu não é nerd mais, não. Luiz Gabriel é outro. Então, gente, eu tô com aqui o Workbench. Vocês conseguem ver aí, tá? Beleza? Tá. Nunca foi. O bichinho era assim. É que ele tá desbundado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, eu baixei o MySQL Workbench no site do MySQL, normal. Eu venho aqui, eu preciso conectar. Quando você baixa o MySQL, você configura, né, o usuário e a senha. Então, você vai vir aqui, ó, conectar com database. E esse é o meu usuário, o meu username root, o meu usuário local hostname é esse número 127.001 e a porta 3306. Essa porta é padrão, tá? Sempre ela vai ser essa porta aí. Vou dar OK. Ele vai conectar, vai pedir a minha senha, que eu cadastrei lá, ó, meu usuário root, e a senha, muito difícil, minha senha 1234. Vou dar OK. Ele vai conectar. E aqui a gente vai criar uma query. Nossa primeira query. Query, você já ouviu esse nome, né? Já. Beleza, menos mal. Beleza. Vou fechar aqui minha cara, vocês vão olhar só a cara do MySQL. Então, beleza. Nós vamos criar aqui, essa query já está aqui, beleza? E
É muito simples, gente. Create database Java BD. Não sei se ele vai aceitar, porque eu testei antes de fazer. E não sei se ele vai aceitar, porque eu botei outro nome. Então, criei aqui minha tabela Java BD. Seleciona ela e vem aqui no raiozinho, ó, e executa. Ó, não pode criar porque já existe. Deixa eu botar outro nome aqui. Java BD 3, porque 2 eu também já criei. Vou selecionar de novo. Vem aqui, ó. Beleza, tá vendo aqui embaixo? Onde tá verdinho? Aqui, ó. Então, uma linha criada, uma tabela criada. Beleza, tá ótimo. Aí, depois disso, o que ele vai fazer? Criou a base. Eu vou use. O que eu fiz, gente? Use Java BD 3. E vou executar de novo. Seleciona aqui, executa de novo, ó. Aí ele mostra aqui. Gente, enquanto tá verdinho, beleza, tá tudo bem. Significa que tá tudo certo. Quando começa a dar vermelho, opa, tá dando merda, vamos ver o que tá acontecendo. Então, eu quero usar essa tabela, por isso que eu tenho que direcionar. Use essa tabela aqui, Java BD 3, tá? Então, basta ter a base de dados? Não, né? Eu vou ter que criar uma tabela. Então, create table, e o nome da nossa tabela vai ser cliente. Também não sei se ele vai aceitar, porque eu já utilizei antes. Cliente. E pela própria definição do create table, ponto e vírgula no final, tá? Vou colocar aqui os dados, né, que a gente vai inserir. Então, o primeiro dado meu vai ser um ID do tipo inteiro, not null, auto increment. Todo mundo sabe o que é isso que eu acabei de fazer? Alguém pode me falar aí? Sim, fala aí. Fala para o Gabriel que ele não sabe. É o inteiro não vazio que vai se auto-incrementar? Exatamente. Então, o próprio MySQL, ele vai gerar automaticamente, né, o que é armazenado, gerenciado pelo próprio MySQL, certo? Ele vai ser gerado automaticamente, não vou precisar me preocupar quem é um, quem é dois, os números que ele vai gerar automaticamente. O nosso próximo campo vai ser nome do tipo varchar com o tamanho máximo de 50 caracteres. Depois vai ser o e-mail, também varchar, também com tamanho de 50. Professora, é vírgula no final. Ô, gente, isso é costume de NetBeans. E aqui, é isso aqui, não é não? E-mail, telefone, também vai ser varchar de 15. Fecha aqui e ponto e vírgula aqui no final. Meu Deus, como é que o nome do vereador vai chegar tanto assim, gente? Sabe que toda vez eu confundo aqui, que eu nunca sei se é Chaves ou eu vou no que não der erro, ó. Ainda tá dando. É porque o último elemento ele não pode ter essa vírgula. Elemento, não sei explicar. Telefone, isso. Aê, moleque. Mas é parêntese, que fique claro isso. E a minha tabela precisa ter uma chave primária, gente.
Então, eu vou colocar aqui, dentro da minha tabela, um elemento construtor. Quem que está tendo futuro, gente? Para eu gerar uma tabela, uma chave primária, eu coloco um elemento constraint pk cliente, que é o nome da minha chave que eu quero, constraint pk cliente primary key ID. Como que eu vou ler essa linha aqui? Então, o pk cliente é o nome dela, o tipo de restrição é um primary key. Então, qual é o campo ou a coluna que eu quero que seja a chave primária? O ID. Então, aqui dentro eu especifico onde que eu quero que fique a minha chave, certo? Coloca dentro do parênteses que dá certo. O quê? Isso aqui? É. Isso aqui a gente tem que tirar daqui. Vírgula, depois do telefone. E aqui eu vou colocar mais coisas. Mas antes disso aqui, era para eu ter executado. Vou selecionar aqui, ó, só a minha tabela e vou rodar. Tá dando erro de... na sintaxe. Oh, gente, quando a gente testa dá tudo certo, né? Quando vem pra cá... Tenta executar junto com primary key. Deu. Então, veio o verdinho, ó, ele criou a tabela cliente, bem aqui embaixo. O ideal é que cada coisa que a gente vá fazendo, seleciona e executa, justamente para ver se tem alguma coisa errada, se não tem. Cada coisa que você for criando, você já vai executando. Agora, o meu projeto é para recuperar clientes armazenados no banco. Então, eu já tenho o banco, já tenho a tabela, e aí eu preciso inserir dados nessa tabela, certo? Então, eu vou inserir os dados aqui. Eu estou na dúvida se o insert é fora disso aqui ou é dentro desse parêntese ainda. Aqui eu acho que é só da tabela, né? E aqui eu venho e faço outra coisa. Inserir dentro da tabela cliente os valores nulo, que é o ID lá em cima, que vai ser sempre nulo, porque dessa forma eu estou dizendo para o MySQL para ele atribuir o ID para ele lá, né? Que é autoincremente. Então, eu vou inserir o primeiro dado, Naira, o meu e-mail, naira@naira.com e o meu telefone. E o meu telefone. Segundo
insert into cliente values. Faltou aqui uma coisa. Values, mesma coisa. No segundo usuário, quem que eu vou escolher aqui? Alan. O e-mail do Alan. alan@alan.com. E o telefone do Alan. Qualquer coisa. Vou inserir mais um. Eu vou inserir quatro elementos. Cliente, values, no. Deixa eu ver o próximo. Camille. E-mail da Camille, @camille.com. Telefone da Camille. E o último, insert dentro da tabela cliente os valores. Quem que eu vou pegar agora aqui? Deixa eu ver lá pro final. O Levi tá na aula, hein, gente? Levi é dessa turma? É, né? Gente, não vi o Levi em nenhuma aula minha. Vou pegar Rafael. Alguém tem notícia do Levi, gente? Rafael.com. Alguém pode falar comigo? Eu tô na chamada ainda ou caí? Tá, Levi? Assim. É porque ninguém fala comigo? Estamos ouvindo a senhora, estamos aqui. É um exemplo, né, Maurício Calabocão? Só falam besteira. A aula tá gravando. Aí vai lá pro negócio. Então, beleza. Eu quero inserir esses 4 registros na minha tabela. Então, seleciono todos eles de novo e a gente executa. Ládia? 2h32? Ládia. Não rolou. Então, 4 linhas, 4 registros inseridos dentro da nossa tabela, certo? Então, mas como que eu sei que Gente, como que eu sei que esses dados estão dentro da minha tabela? Eu vou select, asterisco from, seleciono a minha tabela, seleciono aqui, executo, e ele vai mostrar para mim, os registros que foram inseridos agorinha, os dados, né? O número da ID de cada um, Alan, Camille, Rafael, os 4, beleza. Então, a minha infraestrutura para armazenamento, nesse caso, para esse projeto, a gente já fez, já está ok. Logo, a gente resolve a questão da base de dados. Agora, a gente precisa trabalhar na integração desses dados aqui com Java, certo? Para a gente fazer a comunicação do projeto com o BD. Eu vou abrir o meu NetBeans, já está aberto aqui. Gente, uma coisa que eu preciso falar para vocês. Esse meu NetBeans aqui, eu estava usando o 8. Aí eu fui baixar um outro, e aí me veio o 12.1. Nós vamos precisar baixar uma biblioteca para adicionar aqui, para ele poder ver o jar do Java, para ele poder conectar lá. Eu baixei tudo, fiz, mas ele não quis. Eu acho, ele deu um erro. Eu testei horrores, até pedi ajuda do Wesley, mas ele não conseguiu me ajudar. E ele deu um pequeno erro.
eu tenho para mim que é a biblioteca, mas eu tô achando que é essa minha versão do NetBeans. A versão do NetBeans de vocês deve ser 6, 8 e tal. Nesses outros, eu acho que vai aparecer. No meu, sério, não deu certo. Mas de vocês vai dar, até porque a versão do NetBeans, a minha tá diferente, tá muito atualizada. Eu não queria isso, mas não deu certo não. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui novo projeto, Java Application, criar um projeto Java que vai chamar Integração BD. Tomara que ele aceite também, porque eu vou... E aí nós vamos adicionar essa biblioteca que eu falei para vocês agorinha, né? Do Drive MySQL, que é o banco que a gente está usando. Então, como que eu vou baixar essa biblioteca? No site dev.mysql/downloads, você consegue baixar essa biblioteca de lá. Deixa eu abrir aqui. Que nunca abre direito. dev.mysql.com. E aí tem uma parte aqui do downloads. A gente vai baixar esse aqui, ó, Connector J. Esse aí que vocês vão precisar baixar em casa, Connector J. Eu já baixei, aí vai baixar um pacotezinho. Deixa eu clicar aqui, vou mostrar. E aqui, ó, vocês vão escolher qual é o tipo de sistema. Plataforma independente. Plataforma independente. E vai baixar esse aqui, ó. Plataforma independente. Ele tem 4,5 MB só de arquivo, vai fazer um download. Ele vai baixar um arquivo zipado, ó. Um arquivo zipado. Depois só descompacta da pasta. O meu tá aqui dentro da minha unidade 3, ó. O meu, que eu tô organizando aqui as minhas aulas. Então, o meu tá aqui, ó. Aqui tá todas as informações da biblioteca que a gente vai precisar. E depois importa para dentro do NetBeans. É aqui que vem a chave do negócio. Que façam um teste aí no NetBeans de vocês. O normal é que eu viesse aqui no meu projeto, clicasse com o botão direito em propriedades. Nessas propriedades, ele ia mostrar aqui código-fonte, libraries, as bibliotecas iam estar aqui. Só que o meu não tá assim, ó. Não tá. E o único jeito que eu achei de importar a biblioteca foi aqui em Tools, ó, onde ela tá, ó, Libraries. Aqui tá a biblioteca. E aí, quando ele abre, ele me dá a opção de adicionar jar folder. Aí aqui eu adiciono, ele vai procurar, perguntar onde que tá, né? Você vai lá ver onde que você baixou, coloca a sua pasta aqui, já descompactada, e adiciona o jar. O meu já adicionei, né? Ele tá aqui. É esse aqui, ó, Connector Java 8.0.22. Então, beleza. Em tese, a minha biblioteca tá adicionada, beleza. Mas, na hora de eu escrever o código aqui, ele não quis vingar tudo, não. Ele apareceu a mensagem, o código estava certo. Mas eu tô achando que é por conta do meu NetBeans. E aí eu não tive tempo de arrumar isso daí, né? Porque eu não trabalho com banco de dados há muito tempo. Nem gosto muito, para falar a verdade. E aí ficou essa merda aí. Mas vai dar certo. Um de vocês vai dar certo porque vocês estão usando uma outra versão do NetBeans. E até a versão do NetBeans que o Wesley mandou para mim também estava bem diferente da minha. Eu acho que o mais fácil é desinstalar esse NetBeans e botar uma versão 8, né, que estava antes. 8 era o 6, eu acho. Então, aqui no botão direito do meu pacote,
desse aqui, ó, Source Packages, são os pacotes, códigos fontes. Vai com o botão direito e nós vamos criar um pacote Java, Java Package, é o pacote Java. O nome desse pacote, vamos dar para ele DAO. Esse é o nosso pacote do nosso projeto Integração BD. Esse é o pacote DAO, que está aqui, ó. Lembra? Esse cara aqui. Já criamos essa tabela, então já criamos o nosso banco. Nós vamos criar agora essa conexão para integrar esse cara com esse cara, para fazer eles conversarem. Então, tenho que ter esse cara aqui para eles poderem conversar e integrar um ao outro. Aí agora eu vou clicar com o botão direito aqui também em cima do DAO e vou criar uma classe. Java Class. E o nome dessa classe vai ser Data Source ou Data Source. Essa classe vai ter todos os atributos correspondentes aos dados da nossa conexão, tá? Ele é um objeto da nossa conexão. Espera ele abrir. Beleza. Eu vou inserir aqui. Não consigo aumentar, não. Dá para enxergar bem aí? Se eu aumentar isso aqui, não. Aumentei. Então, eu vou inserir aqui o private string, hostname, que o hostname é o nosso servidor lá do MySQL. O private, tipo inteiro, que é a nossa porta. O Levi disse que está trabalhando. Mas, bom, prioridades, né? Sei qual a necessidade dele, se ele realmente precisa trabalhar e os estudos que lutem, cada um com suas prioridades, né, gente? Eu não sei como que é a situação dele com a família. E aqui eu estou criando o meu database, o meu username, para a gente logo conectar. Outro do tipo string, password. E é aquilo que eu falei. Fazer igual o tipo de dado dele e os nomes que estão lá no meu tem que ser os mesmos, porque pode dar algum tipo de conflito aqui, tá? E eu vou precisar também de um outro objeto, que é o private connection. Então, isso aqui, ó, ele vai pedir para eu importar essa biblioteca. Nós vamos usar, isso aqui é muito importante, tá? Presta atenção! Nós vamos usar a Java SQL, essa aqui de cima aqui, ó, porque é a biblioteca de conexão genérica do JDBC. Então, não usa a específica do MySQL, porque senão a gente perde portabilidade. Então, se às vezes eu quiser programar com MySQL ou Postgres, se eu tiver uma biblioteca, uma conexão específica dela, eu vou ter problema de conflito, que ele não vai reconhecer todos. Então, se eu uso uma biblioteca genérica, uma conexão genérica, ele acessa qualquer tipo de linguagem, seja Postgres, seja MySQL ou qualquer outro tipo de conexão de banco. Beleza? Volta. Então, agora eu vou inserir vou fazer a conexão, ele vai ter três métodos. Nós vamos ter basicamente 3 métodos aqui dentro do nosso código. Que é public, o data source, public data source. O segundo método que eu vou ter o primeiro é construtor, o segundo é o conector
public connection, get connection, que é esse aqui, ele, onde ele vai pegar a mesma conexão. Get connection. Get connection. E um terceiro que é para fechar o data source. Depois que ele vê, conectou, beleza, aí ele fecha. É o public void close data source. Então, são 3 métodos, um construtor e 2 para conectar, certo? Agora, vamos arrumar o nosso data source aqui em cima. Então, dentro do meu construtor, que é o data source, o primeiro aqui, eu vou fazer o pedido de conexão. Try. E todo pedido de conexão, ele precisa de exceções, tratamento de exceções. Vocês já usaram try catch, né? Try catch. Já ouviram isso daí? Sim. Então, como é uma conexão com um banco de dados, ele tem que ter esse tratamento de exceção, tá? Então, eu vou criar aqui o catch SQL exception X. Abre o bloco. System RR. Já viram isso aqui? Esse tipo de mensagem? Print LN. Sim. Sim? Ótimo, maravilha. Não preciso explicar o que é o RR. Eita, Fernanda não, Maurício não. Vocês estão em que aula, hein? Um está numa aula, o outro está numa... Lígia não. Então, gente, vou explicar. RR, visto quando a gente faz o system, out, print, ln, né? Aqui aparece, ao invés do R, ele aparece o out. Por quê? Ele imprime na tela a mensagem que está dentro dos parênteses. Quando eu coloco system ERR, também é um tipo de biblioteca Java que mostra tipos de erro de saída, tipos de mensagem de erro. É esse ERR que significa. Beleza? Então, caso ele dê algum problema, ele vai mostrar um tipo de mensagem de saída, que vai ficar dentro de mensagem de saída de erro, que vai ficar dentro do parênteses. Tranquilo? Isso aí é besteira. Depois, facinho isso aí. Volta aqui. Então, ele vai mostrar aqui, caso, né, dê algum problema, erro na conexão. E vai concatenar com x.get message. É onde ele vai pegar essa mensagem de erro. Aqui, ó, no SQL Exception, ele também pede para importar a biblioteca Java Exception. Aí a gente importa a bichinha. Certo? Mas aqui embaixo, eu vou ter uma outra exceção genérica. Já vai sumir aquilo ali. Eu vou ter outra conexão, só que agora essa vai ser mais genérica. Porque se eu colocar qualquer outra besteira que não for nada relacionado ao SQL Exception, erros de exceção de SQL, ele vai vir para cá. Entendeu? Se for mensagem de erro do banco, do SQL, ele vai dar aqui. Se for qualquer outro tipo de mensagem que não seja do banco, do próprio sistema, qualquer coisa, ele vai vir para cá. Exception X. Abre o bloco. System.r print ln. Erro geral. Ou seja, te lasca que eu não sei onde que está vindo esse erro, não. Get message. Beleza? Então, fizemos aí
as primeiras mensagens de erro para tratar exceção. Então, ele já reclamou daí da nossa biblioteca, né, que já não tem mais. Agora a gente vai definir os parâmetros da conexão. Eu volto aqui para o try. Então, nós já definimos as mensagens de exceção. Não, já você vai parar com isso daí. Vamos definir agora os parâmetros da ai, caramba, da conexão. Aqui no Get Connection, eu vou escrever também já o que ele vai retornar na minha conexão. Todo Get Connection aqui, ó, ele exige um retorno. Então, vai ser um return this, ele vai pegar o objeto connection. E aqui que ele vai retornar na minha conexão. E aqui no try, a gente vai inserir os dados para conectar propriamente dito. Eu vou pegar esses dados aqui, ó, e vou inserir os valores que vai estar no data source. Então, o primeiro é o hostname. Primeiro é o hostname, que o nome dele é lá, aqui, ó. Onde que eu sei? Aqui no nosso MySQL, a gente pode vir aqui, ó, server status. E ele vai mostrar ó, o host. Cadê? Onde foi que eu fui que ele mostrou? Clientes conectados. Ó, localhost, root. Aí ele mostra a porta, direitinho como que tá conectado para você, caso tenha alguma dúvida. Eu não sei qual é. No caso do meu aqui, ó, ele não é localhost, ele é 127.0.0.1. Então, é isso que eu tenho que escrever aqui, 127.0.0.1. Esse é o nosso hostname lá. A porta é a 3306, que é, como eu falei para vocês, é a porta padrão de conexão, né? A porta de serviço padrão do SQL. Database, o database. O nome do nosso database é Java BD3. BD3. O nome de usuário é root. Na hora que eu fiz o login lá, vocês viram, né? Na hora do login. E qual que é a minha senha? O password. Eu vou inserir aqui a senha. 1, 2, 3, 4. Então, esses dados aqui é onde eu vou conseguir conectar o meu Java daqui, o meu projeto DAO daqui, para o banco de dados lá do MySQL que nós criamos. Se tiver alguma coisa que é errada, ele também não consegue conectar, tá, gente? Então, aí agora aqui embaixo, eu vou criar uma URL. O que é uma URL? Para quê? Ele vai concatenar esses caras para montar uma string de conexão como um todo. E ele vai constituir a URL dele. Como que eu faço isso? String URL vai receber. É aqui que está o canal. Foi aqui que deu o meu erro e eu não consegui desvendar. JDBC, isso aqui é um padrão também. MySQL, // Ele vai concatenar com o hostname, que vai concatenar com 2 pontos. Vou botar aqui, senão vai ficar sem espaço. Mais a porta, que vai ficar nesses 2 pontos aí. A barrinha. Vai ficar o database. Nome do nosso database. Então, como é que eu leio essa linha aqui? Protocolo concatenado
com o hostname, 2 pontos, o número da porta, mais a barra que vai definir o banco de dados, certo? Feito isso, nós vamos começar a carregar o driver e conectar. Aí nós vamos usar a classe manage daquele pacote que vocês terão que baixar aí para poder ele reconhecer e funcionar. Então, logo aqui abaixo, Drive Manager. Gente, vocês estão aí? Sim. Quase morrendo, mas estão, né? Tá acabando, prometo que tá acabando. Acorda. Eu falei que hoje a aula tava meio... Driver Manager ponto register driver abre new, aqui que dá o BO no meu coisa aqui, new.mysql.jdbc.driver, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Como é que eu vou ler isso aqui? Isso aqui é o driver que vem naquele pacote do início da aula que eu coloquei para vocês. Então, aqui a gente está registrando o nosso coisa. Ele vai pedir para importar a biblioteca. Será que eu acho ela aqui? Aqui. Dependência. Ó, ele importa e ó como fica o meu com. Tá vendo? Ontem também ele ficou assim. E eu acho que é por conta dessa importação da biblioteca aí que não tá dando certo nesse coisa aqui. Mas no NetBeans de vocês não tem como dar erro. Ele não reconhece, ó. Ó a mensagem que ele dá. Ó. O pacote MySQL não existe. JDBC ele está dizendo que não existe, porque ele não está conseguindo encontrar lá. E eu tenho quase certeza que é por conta dessa biblioteca que eu não estou sabendo inserir nesse bendito desse negócio aqui. Beleza. Registrei o meu drive, ó. Registers drive, registrei meu drive. Agora nós vamos conectar. Connection. Driver Manager. Get. Connection. Get connection. O que você vai querer conectar? URL, o username, o password. O que eu estou dizendo aqui nessa linha? Quando você for conectar, você vai validar a URL, que é isso aqui, valida o nome de usuário, ver se está certo, e a senha. Quando a gente for rodar, ele vai lá consultar, vai conferir todos esses dados se está certo e vai mandar a mensagem de volta para mim. Qual que é a mensagem que ele vai me dar de volta? Essa aqui, ó. Aí aqui System Out Print LN mesmo e deu certo. Essa, então se tudo rodar bem, ele vai mostrar essa mensagem aqui, ó. Deu certo. Beleza? Fiz isso, fizemos o Get Connection, fizemos... Esse aqui ainda tá... Não. O que tá errado aqui? Agora, eu vou fazer o Close Data Source. Depois que ele fechar, o que ele vai fazer? Né? O Close Data Source, que é o nosso último método aqui. Close Data Source é um try, que também trabalha com uma operação sob monitoramento de exceção. Um catch.
exception é X. Aqui é o Ezinho. Exception é X. Aqui ele vai imprimir outra mensagem de erro, system println, eita caceta, println, né, que ele vai colocar erro ao desconectar. Então, se der algum erro lá no nosso banco, na hora que ele for desconectar, ele também vai mostrar uma mensagem de erro. É xget message. E agora eu volto para o try, e aqui eu só chamo a conexão. Connection, e mando ela fechar. Connection close, fecha a conexão. Beleza? Ai, fiz a classe, montamos tudo, escrevi horrores aqui para vocês. Vou passar até devagar aqui para quando vocês forem assistir a aula. Se Deus quiser, vocês vão assistir. Aqui estão todas as bibliotecas que nós importamos na aula de hoje. E o que eu fiz? Tá. E agora nós vamos testar para ver se vai funcionar, né? Aí eu vou aqui nos pacotes, de novo, dos códigos fontes, vou com o botão direito, vou criar uma outra classe chamada main test. Lembra? Ó, o nosso desenho. Lembra? Uma classe main que é o view, é onde é a aplicação, onde vai servir para eu testar, ver se está funcionando tudo e tal. Cadê onde eu estava? Main test, beleza. Abro. E aqui a gente só vai instanciar um data source, né? A gente vai instanciar e conectar e ver se ele vai imprimir, se deu certo. Então, public static void main. Vou instanciar o nosso data source. Vai ser data source. New data source. Aí ele vai pedir para importar. Deixa eu botar logo data source. Data source ponto close data source. Então ele vai entrar, vai mandar toda aquela mensagem que a gente colocou aqui, ó. Vai fazer tudo isso aqui, vai conectar e na volta ele fecha. Vou importar aqui o DAO, data source. Vou salvar. E vamos rezar, mas eu sei que ele vai dar esse erro por conta desse com aqui. Certo? Só tem esse erro no nosso código. Venho aqui no main test e vou executar o arquivo. Ele vai carregando, carregando. Por que ele demora mais? Por que ele demora mais? Ele está indo lá no MySQL. Ele está indo lá no MySQL. Está validando a senha, o root e tudo mais. E está vendo se tudo que a gente escreveu, se está certo com lá. Aí ele vai, ó, já começa a mostrar, ó, um erro, que é justamente na linha do pacote que ele está dizendo que não existe, ó. Com MySQL, ó, JDBC, é esse erro, o mesmo erro que eu falei para vocês que aconteceu ontem comigo. E eu não. Mas aí ele não vai conectar, pô, com o banco. Se o nosso banco está lá no MySQL JDBC, se eu tirar, como é que...
faz sentido, ele não vai conectar com o banco. Se a ideia é conectar com o banco, certo? Mas eu aconselho vocês a fazerem desse jeitinho aqui, como eu fiz, e no NetBeans de vocês, que vai dar certo, eu garanto para vocês que vai dar certo, tá? Tanto aqui, ó, o nosso código no banco de dados, no MySQL aqui, que é muito mais simples, quanto na hora da gente integrar aqui com o banco, né? E aí, se para vocês, quando for importar a biblioteca, acha direitinho. Como eu falei, o correto era ele integrar pelo projeto, nas propriedades, e adicionar a biblioteca direto no projeto, no pacote. Então, esse aqui eu não consegui fazer por conta dessa versão desse NetBeans aqui. Bom, com isso, já é suficiente para a gente mandar os comandos para o banco de dados. Isso a gente vai fazer na próxima aula, tá? Na unidade 4, que a gente vai realmente integrar com o banco, trabalhar com o banco, os dados, enfim. Bom, pessoal, vamos partir para a nossa aula. Prestar atenção no código, muito difícil, muito complexo, muito conteúdo, né? Fala comigo. Mas como eu falei, gente, é necessário, porque não tem outro jeito de eu passar isso para vocês de uma maneira mais simples. Deixa eu parar de gravar, né? Que aí a aula, senão ela fica muito maior do que a gente já tá. Aí eu vou me despedir de vocês aqui. Gente, a aula é isso. Beijo da prof. Estuda em casa, façam códigos.